Fala galerinha do sexto ano, aqui é o professor Guilherme de Ciências Naturais e na aula de hoje iremos estudar drogas, tipos e seus efeitos no organismo. E para darmos início, iremos trazer aqui duas perguntas. A primeira, o que são drogas? A segunda, por que algumas drogas são consideradas legais e outras ilegais? Respondendo ao nosso primeiro questionamento, droga é toda e qualquer substância natural, aquela que é extraída de plantas, animais ou minerais, ou sintética, aquela que é produzida em laboratório e que não é de forma alguma encontrada na natureza. Essas substâncias, por sua vez, podem ser introduzidas no organismo através da via oral, inalação, injeção. E ingerir essas drogas, absorver essas drogas, faz com que o funcionamento do organismo ele seja alterado, ok? Aqui no Brasil, a legislação vai definir droga como as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, causou dependência, para a lei de drogas aqui no Brasil, certo? É considerado droga. Respondendo à segunda pergunta, por que algumas drogas são legalizadas e outras não são? Porque umas são lícitas e outras são ilícitas. Ora, essa questão está relacionada com o capitalismo, money, dinheiro, bufunfa. Ora, quando o cigarro, que está aí à sua esquerda, e as bebidas alcoólicas que está aí à sua direita, no caso, uma caipirinha podia ser uma cerveja, que representa bem melhor. No caso do cigarro e da indústria cervejeira, são indústrias que se estabeleceram, no mercado há muito tempo. Então, são indústrias poderosíssimas. E essa discussão do que é lícito, do que é ilícito, vem num momento, em que o Estado ele começa a se preocupar com a saúde das pessoas. Então, o que já estava estabelecido financeiramente, fortalecido aí no capital, continua, e o que viria depois acaba caindo na ilegalidade, já que uma vez que as drogas foram estudadas profundamente, foi se descobrindo os danos ao sistema nervoso, ao sistema circulatório e tantos outros sistemas do nosso organismo. Certo? Então, além dessa questão que envolve o capital, o money, bufunfa, dinheiro, nós temos também a questão cultural. Por exemplo, aqui no Brasil a maconha ela não é legalizada. Lá na Holanda, ela é. Ou seja, temos um comportamento cultural completamente diferente entre os dois países. Pra vocês terem uma noção, lá na Holanda existem até centros organizados, separados justamente para isso, para os usuários irem lá e consumirem não somente a maconha, mas outros tipos de substâncias que já foram legalizadas no país. Certo? No Brasil, não há ainda um processo de legalização. Certo? Vamos nesse momento falar um pouco a respeito do alcoolismo. A gente vai ver que o álcool ele vai agir de um modo destrutivo. O que é que ele destrói? Primeiro, ele ataca um neurotransmissor chamado de glutamato. Para quem não lembra, neurotransmissores são substâncias que são liberadas entre um neurônio e outro para que eles conversem, dialoguem. Então, um passa informação para o outro através da liberação desse neurotransmissor. Uma vez que esse neurotransmissor ele é atacado pelo álcool, nós temos aí diversas funções do nosso organismo afetadas. Perdemos capacidade de raciocinar direito, de nos movimentar direito, podemos ter uma perda da capacidade de julgamento, o que é certo e o que é errado, perda de memória, a percepção sensorial e a coordenação motora. Por essas questões é proibido dirigir sob o efeito de álcool no país. Quem pega a direção sob o efeito de álcool está assumindo o risco de matar alguém. Então é totalmente proibido, totalmente vedado o consumo de álcool e direção
simultaneamente, certo? Quando a gente fala de consumo de álcool, nós temos aí mais de 50% dos acidentes fatais de trânsito. E aqui na Grande João Pessoa nós temos aí inúmeros casos, né, para falar, para contar. Crimes violentos, né, pessoas sob o efeito de álcool que acabam assassinando outras. Suicídios, pessoas que ao consumir álcool acabam maximizando, aumentando efeitos psicológicos, né, uma depressão, ansiedade, e acabam cometendo suicídio. Bebês que nascem com má formação, justamente porque a mãe consumiu álcool durante toda a gestação. Aumento em 50% de surgimento de câncer de mama em mulheres que consomem álcool 3 ou mais vezes por semana. Não é que ela vai ter, ela aumenta as chances, certo? E outro ponto importante aqui é, pessoas que costumam beber álcool com frequência, em grande quantidade, acabam gerando no organismo o que a gente vai chamar de tolerância. Ora, se eu começo tomando 2 latas e fico tonto, vai chegar um momento que meu organismo acostumado não vai mais ficar tonto. Vai querer mais de 2 latas para sentir o efeito. Então de 2 latas eu começo a consumir 4. Vem a tolerância, não sinto nada. Vou passar a consumir 6, 8 e assim por diante. Até chegar um momento que eu caio numa situação de alcoolismo, né? Passo a ser um alcoolista. O termo alcoólatra caiu em desuso. Apesar de ter colocado aí no texto, ele caiu em desuso. A gente usa o termo agora alcoolista. E o alcoolista ele deve ser acompanhado por um médico, né, para se tratar. E há também instituições como o AA, né, os Alcoólicos Anônimos, que dão suporte aí para as vítimas do álcool. Ok? Aí nós temos uma tabela, né, uma pesquisa que foi feita entre os estudantes de 27 capitais brasileiras para a gente ter uma ideia, né, do consumo de álcool. Vai consumir o álcool uma vez na vida, 74,6% dos estudantes. Usa uma vez no ano, lá no Réveillon, 49,8%, quase metade dos estudantes. Uso no mês, né? Usou ali uma vez no mês, 38,3%. Aquele que usa frequente, pelo menos umas 6 vezes no mês, 11,7%. E aquele grupo que tem um uso muito pesado, que chega a consumir até 20 vezes no mês, corresponde a 6,7%. Então aí na sequência vocês veem, né, que o álcool ele é disparado a droga mais consumida. Aí você tem a maconha, solventes, a cocaína, o crack. Então, além do álcool, cigarro, nós vamos ver que existem outras drogas que elas só podem ser compradas com receita médica, né? Por exemplo, medicamentos para depressão, para ansiedade, para pessoas que estão com algum distúrbio psicológico, né? Precisando dessa ajuda aí de um psiquiatra que vai ser o médico que vai receitar. Então, a esse tipo de droga vendido nas farmácias, receita médica, certo? Não somente esse tipo de medicamento, esse tipo de droga deve ser consumido com receita médica, mas é interessante que qualquer outro que não necessite da receita também seja consumido a partir de orientação médica. Vamos evitar, né, a automedicação. Para vocês terem uma ideia, tem um medicamento contra a gripe, que eu não vou aqui fazer propaganda dele, né? Mas que um conhecido, ele ao se automedicar, tomou uma dose dupla do medicamento, achando que ia ficar bom mais rápido. Só que o medicamento em excesso estava escrito, né, lá nas contraindicações, provocava efeito alucinógeno. E daí ele ficou extremamente agoniado, aperreado, porque começou a ter altas viagens ali no quarto, no meio da febre, dos calafrios e tudo mais, e da gripe. Tudo isso por conta da automedicação, né? E outras, a gente já viu, não podem ser comercializadas oficialmente, pois são consideradas ilegais, né? Então são drogas hoje proibidas, mas que já foram usadas livremente antes dos seus efeitos nocivos. Por exemplo,
O ópio, né, que é retirado da flor da papoula, né, de uma planta, ele já era usado há 8.000 anos. A coca já era usada pelos povos andinos há 2.000 anos. E aqui no Brasil nós temos exemplos de povos indígenas que utilizavam nos seus rituais, né, nos rituais indígenas, algumas substâncias extraídas de plantas para eles poderem ter contato mais profundo com a natureza, né? Assim eles dizem. E também poder entrar em contato com entidades, né? Uma questão aí que envolve muito misticismo, né? E no final das contas a gente sabe que essas substâncias elas são substâncias alucinógenas. Então o cara tá ali no meio da floresta e ele consome aquele pó retirado da madeira de uma árvore e de repente ele começa a viajar e ele acredita que de fato ele está entrando em contato, né, com essas entidades que estão presentes na natureza, com antepassados e tudo mais, certo? Outro ponto interessante aqui da nossa aula é a questão das drogas sintéticas, né? O que são as drogas sintéticas? São aquelas substâncias ou misturas de substâncias exclusivamente psicoativas, produzidas através de meios químicos, cujos principais componentes ativos não são encontrados na natureza. Então, drogas sintéticas são aquelas produzidas em laboratório. Por sinal, eu até recomendo aqui uma série, né, para quem gosta de Netflix, muito legal, chamada Breaking Bad. A história de um professor de química que descobriu que estava com câncer, a família numa profunda crise financeira. E daí, como ele era o bambambam da química, né, na escola, na faculdade, ele decide montar um laboratório clandestino de metanfetamina. E daí ele faz a parceria com um ex-aluno dele e os dois vão se aventurar, né, durante toda a série. É bem interessante. Na sequência, né, a gente vai ver que as drogas elas atuam no cérebro e que elas podem afetar, né, a nossa atividade mental. Aliás, elas podem não, elas afetam. E elas podem ser divididas em 3 tipos: drogas que diminuem a atividade mental, drogas que aumentam a atividade mental e drogas que alteram a percepção. Dentre as drogas que diminuem a atividade mental, né, nós temos aquelas que também podem ser chamadas de depressoras e que fazem com que o cérebro funcione de forma mais lenta. Essas drogas elas diminuem a atenção, a concentração, a tensão emocional e a capacidade intelectual. Então vejam que é um grupo, né, de drogas que pode afetar o desenvolvimento nos estudos, pode afetar o indivíduo no trabalho, já que ela traz toda essa questão aí de reduzir a atenção, a capacidade intelectual e a concentração, certo? Exemplos: ansiolíticos, aqueles remédios tranquilizantes, né? Aquelas pessoas que dormem somente se tomar um comprimidozinho, um tranquilizantezinho. O álcool, né, que a gente já falou anteriormente. A cola de sapateiro, que é um exemplo de inalante. O lança-perfume, olha. O lança-perfume, né, se vocês perguntarem para pessoas que têm aí entre 65 e 80 anos de idade, na época delas, época de carnaval, as pessoas elas andavam, né, chegavam nos bailes de carnaval com caixas e caixas de lança-perfume. Andavam com os tubinhos do lado, então era livre o consumo de lança-perfume. Inclusive crianças utilizavam em meio aos bailes de carnaval, né? E nós temos aqui o exemplo dos narcóticos. A morfina, que é bem utilizada na Europa para pessoas que estão sofrendo com alguma enfermidade que provoca muita dor. Mas a morfina, quando ela é usada bastante, ela tem um efeito alucinógeno também. As pessoas acabam vendo coisas, né? E aqui, né, a gente traz aqui um slide falando sobre o lança-perfume, né? Lembrar que hoje ele é considerado entorpecente, é crime e acaba sendo ainda uma das drogas mais utilizadas pelos adolescentes, né, nos bailes de carnaval principalmente.
Drogas que aumentam a atividade mental também são chamadas de estimulantes. Aquelas que deixam o indivíduo completamente elétrico, né? Desculpem. Que fazem o cérebro trabalhar de forma acelerada. Então a gente tem aqui o exemplo do café, que contém uma substância chamada cafeína. Para quem gosta de tomar aqueles energéticos, existe uma substância que tem efeito parecido com a cafeína, que é a taurina. O uso excessivo pode provocar infarto do miocárdio. As pessoas não sabem disso, mas acabam consumindo em excesso. O tabaco, que está presente no cigarro, a anfetamina, a cocaína e o crack. A cocaína que fez com que uma das grandes estrelas, né, do rock, a Amy Winehouse, se perdesse. Né? Ela tem um envolvimento muito forte aí com esse tipo de droga. O cigarro. Quando a gente fala de cigarro, a gente vai ver que a nicotina, né, que é uma das substâncias presentes no cigarro, ela faz com que receptores, né, como por exemplo aqueles que estão relacionados à acetilcolina, eles façam com que a fome no indivíduo ela seja reduzida e o cansaço também. E é gerado a partir desse momento uma sensação de euforia, a pessoa se sente mais animada. Então você observa, né, com o uso do cigarro, a satisfação e inibição do apetite. Então a pessoa não sente tanta fome. Então por isso que o usuário do cigarro ele acaba emagrecendo bastante, certo? E daí, gente, os riscos, né, para quem pratica o tabagismo já é bastante conhecido. Cigarro ele aumenta a chance de desenvolver câncer de boca, faringe, pulmão e tantos outros problemas de saúde, né? Infarto do miocárdio, enfisema pulmonar. No caso dos homens, a questão da fertilidade, a questão da ereção, né, é afetada, certo? Então são diversos problemas aí, os dentes amarelados, né, o surgimento de placas nos dentes, aquela textura feia, amarelada, né? Então é algo bem desagradável, né? Além do mau hálito, do cheiro da fumaça que fica impregnado nas roupas, na pele, no cabelo e tudo mais. À esquerda vocês observam aí a planta que é a nicotiana, é de onde se tira a nicotina. E do lado direito ali, ó, o agricultorzinho ali no meio, numa plantação de tabaco, né? As folhas largas, grandes, bonita folha. Cocaína provoca aumento da produção de dopamina e de noradrenalina. Para quem não sabe, essas duas substâncias elas são estimulantes cerebrais. Então a cocaína, quando ela é consumida, né, ela provoca a produção aí dessas substâncias, que deixa a gente muito acelerada. No caso da dopamina, ela dá uma sensação de satisfação, em doses muito altas de euforia, né, a questão da agitação. E o grande problema do uso de cocaína é que o efeito ele é muito rápido. Apesar de intenso, ele é muito rápido. Então, como ele é muito rápido, a pessoa que consome acaba querendo consumir cada vez mais, né, uma vez atrás da outra. E é um tipo de droga que ela causa uma dependência muito rápida, né? Assim como o cigarro também, como a nicotina também. E os riscos à saúde eles são tão graves que a pessoa ela pode ser levada à morte, certo? Então, se vocês forem pesquisar aí na história do rock internacional, vários nomes muito famosos se perderam para o consumo da cocaína, certo? Morreram de overdose devido ao uso excessivo de cocaína. Então vocês têm aí à esquerda o pó de cocaína, certo? À direita você tem aí uma das drogas mais devastadoras na história, que é o crack, certo? Que causa uma dependência química poderosíssima. Drogas que alteram a percepção são as chamadas de alucinógenas. Então elas vão provocar distúrbios do funcionamento do cérebro,
que passa a funcionar de forma desordenada. Então as pessoas elas começam a ter delírios, a ter visões. Então a gente tem como exemplo os cogumelos, né, o famoso chá de cogumelo, o LSD, né, que na comunidade é conhecida como doce, né, um papelzinho que as pessoas botam debaixo da língua, o êxtase, né, que é uma balinha colorida, que também pode ser chamado de MDMA, a maconha e o haxixe. Então são exemplos de drogas que, ao serem consumidas, elas podem fazer com que o indivíduo ele tenha delírios, né, ele viaje. Eu já vi o relato de uma pessoa que ela falou que ao consumir LSD, ela sentou na calçada de casa, ficou olhando para o poste e de repente viu uma criança sentada numa bicicleta que pedalava no fio do poste, de ponta a ponta. E daí essa pessoa que relatou, né, essa história, ela conta que passou ali a tarde inteira naquele barato, vendo o moleque de ponta a ponta pedalando no fio do poste. Só que não passava de quê? De uma alucinação. Mas o grande problema disso aí é visualizar o que não é real, né? Imagina o indivíduo fazer uso de LSD, morando no 8º andar de um prédio, ele chegar na janela do apartamento e achar que está na ponta de uma piscina e que vai mergulhar, né? Tem outras situações também bem complicadas, como por exemplo a chamada bad trip, né? A má viagem. É quando a pessoa ela consome e ela começa a ver demônios, imagens assustadoras, o chão se abrir, e ela começa a chorar desesperada, e o efeito ele não passa, né, rapidamente. Dependendo da quantidade ingerida, pode durar ali de meia hora, 1 hora, e a pessoa vai. Então é uma droga muito, é um grupo de drogas muito perigoso, né? Principalmente aí o LSD, né? E tem um outro efeito que é o chamado flashback. O flashback é um efeito que o camarada ele usou bastante LSD, bastante alucinógeno, e de uma para outra ele disse: não, eu não quero mais consumir, eu quero me ver livre. Daí o cara tá 1 ano limpo, sem consumir, e ele pode estar ali no meio da rua dirigindo um carro e de repente ele sentiu o efeito, né? Ver algo que não existe, ter uma alucinação, certo? Então aí a gente tem um exemplo de um cogumelo alucinógeno, né, que é a Amanita muscaria. Do lado direito outro exemplo, né? E esses cogumelos eles são retirados da natureza, tem que ser produzido, né, quando vão produzir tem que saber a quantidade certa, porque senão pode levar à morte, então é algo extremamente perigoso, né? Aí na sequência, do lado esquerdo, vocês têm um papelzinho do LSD, né, para vocês terem noção do quanto é poderoso, né? Você vê aí o tanto que é consumido, do lado de um palito de fósforo, é quase o tamanho de uma cabeça de fósforo. Do lado direito vocês têm aí uma cápsula de MDMA, certo? No caso do êxtase, é muito perigoso porque as pessoas elas consomem em festas, em baladas e com álcool. Daí você tem uma droga, né, depressora, com uma droga alucinógena, você tem aí o acelerado dos batimentos cardíacos. Muita gente já morreu consumindo êxtase com álcool no meio da balada, certo? E aí a tão polêmica e tão falada maconha, que tem como uma substância ativa uma substância chamada de tetrahidrocannabidiol, né, canabinol, ou THC. Ela vai se encaixar nos receptores destinados à anandamida, um neurotransmissor que provoca euforia. Então aí você vai ter alteração da memória, hipersensibilidade, né, ao toque, por exemplo. E a maconha ela pode causar impotência sexual, assim como lá o cigarro, né, substância de cigarro, e dependência, além de outros danos
à saúde. Lembrar, né, que quando a gente fala de maconha, nós temos o canabidiol, que é uma substância que já foi comprovado cientificamente, né, que ela tem muitos efeitos benéficos para a saúde do ser humano. Pra vocês terem uma ideia, podem pesquisar depois aí na internet, há o histórico de um casal que tinha uma filha, uma bebezinha, que ela tem em média 32 convulsões por dia. Imagine o que é ver sua filha ter 32 ataques epilépticos, né, por dia. Então eles começaram a tratar a criança com canabidiol e de 32 a criança passou a ter uma, duas, às vezes nenhuma convulsão. Então é uma substância aí que já tem muito material, muito trabalho, né, produzido na área da ciência, e que acredito que é uma questão de alguns anos para que a substância ela seja liberada, né, de forma medicinal. Já em relação à questão da legalização ou não da maconha, né, segue os debates. Vamos ver o que acontece nos próximos anos. Sei que existe uma discussão dentro do Supremo Tribunal Federal, do STF, para que a planta, né, ela seja legalizada no Brasil. Se eu não me engano, essa discussão ela seria ano passado. Até agora, em 2020, não aconteceu. Eu acho que nos próximos anos deve acontecer, né? Então, possivelmente, uma droga que deve ser legalizada aí nos próximos anos. Estado de abstinência. Conjunto de sintomas de agrupamentos e gravidade variáveis ocorrendo na ausência relativa ou absoluta de uma substância após seu uso repetido, prolongado e com altas doses. A abstinência pode ser complicada por convulsões e delírio. Aquele momento que a pessoa diz que não vai mais usar e ela acaba abandonando totalmente a droga e o corpo dela, que já estava acostumado ao consumo, sente falta. Então, para que as pessoas elas não sofram de abstinência, é ideal que aquele dependente químico ele busque um médico para que, vamos usar esse termo, o desmame, né, seja feito de uma forma progressiva. O cara ele usava X de maconha durante um mês, vai passar a usar menos, até chegar uma hora que o organismo dele vai se adaptando às menores quantidades, até chegar um momento que ele retire completamente, né? Então é um processo muito delicado, tem que ter acompanhamento de uma equipe, né? Um médico, um psicólogo e tantos outros profissionais. Overdose é um termo utilizado cientificamente para denominar a exposição do organismo a grandes doses de uma substância química, seja ela um medicamento, uma droga ou outros. Então você pode ter uma overdose ingerindo bastante álcool, utilizando cocaína em excesso. Então qualquer substância química que seja utilizada em excesso, ela pode fazer com que o indivíduo ele tenha uma overdose e chegar até a morte, né? Então, se vocês forem pesquisar, né, como eu falei anteriormente, no rock internacional, até no nacional também, a gente tem vários exemplos aí de pessoas que perderam a vida após uma overdose, né, um consumo excessivo de drogas, principalmente a cocaína. Com o conhecimento que a humanidade detém hoje, não é possível saber, antes de ter contato com a droga, se a pessoa vai ou não se tornar um dependente. É por isso que se recomenda que as pessoas não aceitem o primeiro convite, não experimentem. Então tem gente que experimenta e segue a vida, né? Não se torna dependente. Já outras consomem a primeira vez e já era. Então quando a gente fala de dependência, a gente tem que ter muito cuidado, porque a partir do momento que se aceita o primeiro convite, né? Por exemplo, eu já vi história de pessoas que aos 13 anos de idade aceitaram o primeiro cigarro, aos 50 anos eu acho que é jovem ainda, né?
na idade de morrer ainda, 50 anos, e vai embora, né, vítima de câncer de pulmão, né, 37 anos fumando. E se naquele momento, aos 13 anos de idade, não tivesse aceitado aquele primeiro cigarro, né, podia estar vivo hoje. É importante ressaltar que a droga tem um custo e muitos dependentes não têm condições financeiras para adquiri-la sempre e podem entrar no mundo da criminalidade. Além disso, a situação de ilegalidade de algumas drogas faz com que estejam associadas a elas outras atividades ilegais e prejudiciais, como exploração de menores, tráfico ilegal de armas de fogo, assassinatos e outras formas de violência. Então é interessante, né, a pessoa ter esta visão, né, que a ilegalidade dessas substâncias faz com que elas estejam associadas a outras situações ilegais, né? Tráfico de armas, roubo, a formação de aviãozinhos, o aliciamento de menores, né? Pegar a criança ou adolescente para fazer entrega. Então todas essas situações aí, elas estão atreladas, né? E aquela coisa, né, que a gente vê diariamente na televisão paraibana. Quem não tem condição e adquire e não paga, acaba pagando com a própria vida, né? É uma lei que impera aí dentro dessa relação de consumo de drogas, né, entre quem vende e quem consome. Saiba como agir nas emergências. Aprenda a conhecer os sintomas de overdose, né, que é uma intoxicação aguda, e saiba o que fazer quando uma pessoa exagerou no uso de drogas e pode estar precisando da sua ajuda. Primeiro, perda da consciência, coma ou sono repentino ou profundo, respiração lenta ou curta, ou parada da respiração, sem pulso ou pulso fraco, lábios roxos, convulsões, movimentos involuntários, desmaios, palpitação, taquicardia ou dor no peito. Qualquer uma dessas situações aí, né, pode ser um sintoma de alguém que está passando por uma overdose. Se você observar uma situação dessas, o que é que você faz? Primeiro, disca 192, chama um resgate, chama ajuda médica. Nunca deixa a pessoa sozinha, né? Se for um alucinógeno, ela pode fazer uma besteira até mesmo com ela. Se ela tiver acordada, né? Terceiro, deita a pessoa de lado. Tenha certeza de não haver comida ou vômito na garganta. Tem história de muita gente que ao consumir uma quantidade excessiva de droga, por exemplo, álcool, deitou na cama, vomitou e acabou morrendo sufocado, né, com o próprio vômito. Afaste o queixo do peito. Nunca dê outra droga para combater o efeito. Nunca ponha nada na boca da pessoa, incluindo água ou medicamentos. E se a pessoa estiver tendo uma convulsão, segure a sua cabeça com cuidado para não bater no chão ou em algum móvel, né, para a pessoa não ter alguma lesão no corpo, certo? E quem toma a decisão de não usar drogas legais ou ilegais está optando por uma vida mais saudável e por outros tipos de prazer, além de ajudar na construção de uma sociedade menos violenta. Aqui a gente tem uma sugestão de um vídeo, né, no YouTube para vocês assistirem. E por fim, o que é que eu vou pedir para vocês? Tem a atividade do PDF e tem esta outra atividade aqui. Se você assistiu a este vídeo até o final, eu gostaria que vocês pudessem discutir, né, aqui embaixo no canal, deixar nos comentários respostas para as seguintes questões. A primeira: vocês consideram que os adolescentes de sua comunidade estão muito ou pouco vulneráveis a se envolver com as drogas? Justifique. 2. Que tipo de ações das famílias, da escola e de outros setores da sociedade poderiam contribuir para evitar que os adolescentes se tornem viciados em drogas? Terceira pergunta:
Elabore um material de divulgação alertando os adolescentes das possíveis consequências negativas do uso das drogas. Pode ser um panfleto, uma poesia, uma música, uma peça teatral e outras. Nesse 3 aqui, já que vocês vão fazer a atividade do PDF, eu sugiro que vocês deixem uma mensagem, né, para os jovens ou adolescentes que precisam, né, desse alerta, tá bom? E à medida que vocês forem lendo as respostas uns dos outros, podem interagir também, ok? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouco, né, a respeito das drogas. O assunto ele é muito amplo, ele é muito complexo, né? Vocês veem que aqui no final eu trago questões sociais que são importantíssimas, né? Vocês, quando forem responder, reflitam, né, no que é oferecido hoje para os jovens em termos de estrutura de escola pública. Será que as escolas elas oferecem o suficiente para que os jovens sintam prazer de estar nelas? Será que as comunidades têm várias formas de lazer para que os jovens eles possam se ocupar, socializar uns com os outros? Enfim, deixo os questionamentos. Agradeço aí quem assistiu até o final. Aquele abraço